A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confiei no vosso amor, Senhor. Meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizeste. 23 de fevereiro, 7º domingo do tempo comum. Hoje a igreja lembra São Policarpo, santo invocado como protetor dos ouvidos e das queimaduras. Que é o programa Minutos do Evangelho, realizado pela PASCOM, a Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto, mais uma vez aqui na rádio 87.9 FM, trazendo a todos os ouvintes de todo domingo o programa da paróquia. Muita alegria que a gente faz esse trabalho, lá no 4º ano aqui na rádio comunitária, né? Estamos também na Rádio Belo dos Vales, já para o 2º ano, né? Esse ano também, 2025, o ano jubilar. A introdução à liturgia deste 7º domingo do tempo comum, ela vem nos dizer o seguinte: o Senhor bondoso e compassivo convida os que o escutam à prática do seu amor. Somos incentivados pela lógica do amor ao encontro, né, de todos com um coração desarmado e pleno de misericórdia. A liturgia nos propõe a superação das divergências e rancores para darmos lugar ao perdão e ao bem, fazendo de nossa vida reflexo do amor misericordioso do Pai. É um período que a gente está já preparando, né, o período da Quaresma, período de arrependimento, conversão, penitência e perdão, né? A igreja traz na sua liturgia, né, nesse 7º domingo e a 7ª semana do tempo comum, justamente já esse início de preparação para o tempo da Quaresma. E o programa Minutos do Evangelho vai fazer hoje no programa os seus quadros, né? A gente traz todo domingo esses quadros aí, e vamos falar um pouquinho agora quais serão os temas de hoje. Momento com Maria, vamos trazer uma devoção à Nossa Senhora, ainda no mês de fevereiro, né? Nossa Senhora da Confiança. Tô lembrando, é um quadro já gravado em 2023, né? E a gente traz para esse domingo também esse material que a gente está aproveitando, que já está pronto, né?
no quadro Catequese na Paróquia, novamente temos aí o Christopher, a Jennifer e o Eduardo, né? Cada um com o seu tema, né? Trazendo hoje. A Jennifer tem falado dos santos, né? A vida dos santos, né? Que é muito gratificante isso, porque os santos são exemplos para todos nós, né? O Eduardo fala das virtudes teologais e o Christopher está falando da profissão de fé, né? Do credo apostólico, Professio Fidei, né? Muito bom isso, né? O evangelho de hoje, o Padre Rafael vai fazer para nós, né? O Padre Rafael já no domingo passado e toda semana ele fez o evangelho aqui no programa. Hoje novamente ele faz o evangelho e uma reflexão. O evangelho de hoje é de São Lucas, em um versículo apenas desse evangelho. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles, né? Tudo a ver com o tema da liturgia desta 7ª semana do tempo comum. É muito bom a gente estar aqui novamente, trazendo o programa Minutos do Evangelho, né? A gente agradece muito aí a direção da rádio comunitária, né? Através do Ralph Miller, né? Muito obrigado mesmo, né? Também as pessoas que colaboram conosco aí para a realização do programa. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, e depois a gente já traz o quadro Momento com Maria de hoje. É o Salmo 102, o Senhor é bondoso e compassivo. Lembrando, é o Salmo da liturgia do 7º domingo do tempo comum, né? Vamos ouvir. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria de hoje, uma alegria muito grande estar aqui podendo falar de nossa mãe, né? A mãe maior, nossa advogada, nossa intercessora, aquela que faz a ponte entre nós e Jesus Cristo, Maria Santíssima, Nossa Senhora, Mãe de Deus. E hoje nós vamos falar de uma devoção a Nossa Senhora, se chama Nossa Senhora da Confiança, e o dia dela é dia 24 de fevereiro. É uma devoção não muito conhecida. Eu venho sempre trazendo aí algumas devoções, algumas mais conhecidas, outras nem tanto, aqui no nosso Brasil, né? E hoje a gente vai falar então de Nossa Senhora da Confiança. Irmã Clara Isabella Fornari é uma monja clarissa falecida em 1744, cujo processo de beatificação ainda está em andamento. Ela foi privilegiada por Deus com graças místicas, entre as quais a de receber em seus membros, né, no seu corpo, os estigmas da paixão de Cristo. As chagas, né, as feridas. Irmã Clara sempre foi muito devota de Nossa Senhora e sempre trazia consigo um quadro que a representa com o menino Jesus nos braços. A essa pintura foram atribuídas graças e curas numerosas, e já no século XVIII começaram a circular pela Itália cópias dela, dando origem à devoção à Santíssima Virgem sob o título de Mãe da Confiança. Do mosteiro ao seminário. Em 1781, o quadro saiu do mosteiro a pedido do sobrinho de um padre jesuíta, Padre Crivelli, que sofria de uma grave doença e desejou se penitenciar diante da imagem de Nossa Senhora da Confiança, cuja devoção seu tio lhe transmitira. Ele se curou e, em agradecimento, mandou fazer uma cópia exata do quadro de sua celestial benfeitora. A cópia da imagem o acompanhou a Roma, quando foi designado diretor espiritual do Colégio Germânico, que foi sede por longo período do Pontifício Seminário Romano Maior, e Nossa Senhora da Confiança foi eleita padroeira desse seminário. A sede definitiva do seminário ficou pronta em 1917 e a nova capela foi dedicada à padroeira, Nossa Senhora da Confiança. Então o Papa Bento XV, nessa solene ocasião, coroou Nossa Senhora da Confiança, confirmando canonicamente seu título e o dia de proteção aos seminaristas. Nossa Senhora, desde o início, mostrou aos seminaristas que podiam contar com seu poderoso auxílio, sempre que recorressem a ela sob a invocação de Nossa Senhora da Confiança.
Existem dois fatos muito marcantes em que a intercessão da Santíssima Virgem operou milagres entre estes seminaristas. Primeiro, quando houve uma epidemia de cólera em Roma, o seminário foi milagrosamente poupado. E, além disso, na Primeira Guerra Mundial, cerca de 100 seminaristas foram enviados à frente de batalha e se colocaram sob a especial proteção da Nossa Senhora da Confiança. São os dois motivos aí, né? Todos esses seminaristas que foram para a frente de batalha retornaram vivos, graças que atribuíram a proteção da Santíssima Virgem, Nossa Senhora da Confiança. Em agradecimento, entronizaram o venerável quadro numa nova capela de mármore e prata. Então é uma breve história de Nossa Senhora da Confiança, essa devoção muito querida principalmente pelos seminaristas, né? Pelos padres, né? E essa história que aconteceu então, desses dois, pode-se dizer assim, né? Essas duas intervenções de Nossa Senhora ajudando esses seminaristas. E para encerrar o quadro de hoje, Momento com Maria, nós vamos fazer uma oração, que é a oração a Nossa Senhora da Confiança. Nossa Senhora da Confiança, dai-me forças. Peço-vos, ó Mãe, que do alto do céu desçam sobre vossos filhos, transpondo suave e vitoriosamente camadas espessas de poluição e de pecado. Vossas bênçãos maternais, como os discípulos de Emaús, ao Divino Redentor, nós vos pedimos que essas bênçãos fiquem conosco, porque se faz noite sobre o mundo. A cada instante, a cada angústia, a cada necessidade, ajude-nos a manter a mais inteira e filial confiança em vós. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Catequese na Paróquia. Para você, jovem de todas as idades. Nesta semana, a Igreja nos convida a olhar para a vida de grandes santos que, em diferentes tempos e lugares, viveram o Evangelho com coragem e amor. Cada um deles tem algo a nos ensinar e inspirar. Vamos juntos conhecer um pouco mais sobre esses modelos de fé. Começamos na segunda-feira com os 7 santos fundadores dos Servitas, homens que deixaram tudo para seguir Cristo em um caminho de oração, serviço e reconciliação. Em um mundo marcado por divisões, eles nos recordam que somos chamados a ser ministros da unidade e da paz. Como disse São João Paulo II, a unidade não se faz apenas com palavras, mas com gestos concretos de amor. Que tal começarmos hoje com pequenos gestos de reconciliação e amizade? São Teotônio, o primeiro santo português, foi um homem de intensa oração e grande zelo pela santidade. Ele fundou o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, tornando-se referência de espiritualidade para muitos. Seu exemplo nos ensina que a verdadeira liderança começa com a humildade diante de Deus. Como nos lembra o Papa Francisco, a oração é a melhor arma que temos, uma chave que abre o coração de Deus. São Conrado foi um dos que, ao perceber sua responsabilidade por uma injustiça, renunciou a todos os seus bens e viveu o resto da vida em penitência. Seu testemunho nos ensina a reconhecer nossos erros e buscar a conversão. Em um mundo onde é comum buscar justificativas para tudo, Conrado nos ensina que a verdadeira verdade é a humildade que nos aproxima de Deus.
Nesta semana, celebramos também Francisco e Jacinta Marta, os pequenos pastorinhos de Fátima. Você lembra? Crianças simples, mas de fé inabalável, que atenderam ao chamado de Nossa Senhora com confiança. Quero que levem uma vida pura e ofereçam sacrifícios pelos pecadores, disse a Virgem a eles. Isso nos lembra que a santidade não tem idade e que cada um de nós pode fazer a diferença no mundo, seja com uma oração, um gesto de bondade ou um sacrifício oferecido por amor. São Pedro Damião foi um grande bispo e doutor da Igreja, que não teve medo de defender a verdade e combater as injustiças da sua época. Ele nos ensina que a coragem e o compromisso com a verdade são fundamentais para um cristão. O Papa Bento XVI destacou sobre ele. Pedro Damião é um exemplo luminoso de fidelidade a Cristo e à Igreja. Temos também a Cátedra de São Pedro, que nos recorda a missão do Papa como pastor da Igreja, sucessor de São Pedro, e guia nossa fé. Jesus disse a Pedro: Tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha Igreja. Rezemos pelo Papa Francisco, para que ele continue a conduzir a Igreja com sabedoria e amor. Por fim, no domingo, São Policarpo, discípulo de São João, foi um mártir que não temeu a dar a vida por Cristo. Quando foi ameaçado para negar a fé, respondeu: Sirvo a Cristo há tantos anos e ele nunca fez mal. Como poderia eu blasfemar contra o Rei e Salvador? Seu testemunho nos ensina a perseverar, mesmo diante das dificuldades. Queridos jovens, que a vida desses santos nos inspire a viver com mais fé, coragem e amor. Que possamos aprender com eles a importância da unidade, do arrependimento, da oração e da fidelidade a Deus. Como dizia São João Paulo II, jovens, não tenhais medo de ser santos. Repito isso sempre, não é? É para ficar ali, na sua mente. Que Deus os abençoe e que esses santos intercedam por nós. Até a próxima. Paz e bem. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amigos. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores. Eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birão. E hoje vamos continuar a falar sobre a caridade. No item 1827 do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: o exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade que nos une todos na perfeição. A caridade, ela é um movimento perfeito que faz com que a nossa união seja perfeita em todos os sentidos, principalmente como base das virtudes. É a forma das virtudes articulando-se e ordenando-as entre si. É fonte e término de sua prática cristã. A caridade ela é o início e o fim de toda atividade cristã. A caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar, a elevando a perfeição sobrenatural do amor divino. O amor humano se concretizando no amor divino. Segundo São Basílio Magno, ele tem uma perfeita reflexão sobre o que está relacionado à caridade. Ou nos afastamos do mal por medo do castigo, estando assim na posição do escravo, ou nos deixamos levar pela atração da recompensa. Recompensa, assemelhando-nos aos mercenários, ou é pelo bem em si mesmo, ou por amor de quem manda que nós obedecemos, ou então estaremos na posição de filhos.
Aqui ele deixa bem claro que a caridade significa fazer tudo por amor a Deus, não por algo em troca, não por benefício próprio. O artigo 1829 também diz o seguinte: a caridade tem como frutos a alegria, a paz e a misericórdia. Quem pratica a caridade na sua perfeita beleza, no amor divino tendo como base, ele vai ter como resposta uma vida alegre, uma vida em paz e a misericórdia de Deus. Ela exige a beneficência e a correção fraterna. É benevolência, suscita a reciprocidade. É desinteressada e liberal, é amizade e comunhão. E para concluir, eu gostaria de fazer uma leitura de uma passagem colocada por Santo Agostinho sobre a caridade que diz o seguinte: a finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim. É para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos. Uma vez chegados, é nele que repousaremos. Ou seja, a finalidade da caridade católica é o amor. É o amor com responsabilidade. É o amor em busca do entendimento de que não é o amor humano que manda, mas sim, acima de tudo, o amor divino. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berta e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Bom, estamos continuando ao 6º artigo, Ascende da cielo, sedeta à destra dei Patri Omnipotente. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Bom, vimos que Jesus Cristo subiu aos céus por virtude própria, a virtude de sua natureza divina e a virtude do seu próprio corpo, que era incorrupto, e pelos seus méritos. Diferente, por exemplo, de Maria, que foi Jesus Cristo ascendeu ao céu, enquanto Maria foi assunta ao céu. Por quê? Porque Maria foi elevada ao céu pela força divina, né? O Senhor, Deus, elevou Maria acima das criaturas espirituais, os anjos. Ele, no entanto, elevou-se a si mesmo, né? A Bíblia fala de vários episódios, como Elias foi arrebatado por um carro de fogo, Abacuque, o diácono Filipe. Todos esses personagens da Bíblia foram elevados por força divina, portanto foram assuntos diferentes de Nosso Senhor, que ascendeu por si próprio, por virtude própria, né? E em seguida o artigo menciona que está sentado à direita de Deus Pai. Ora, vários salmos na Bíblia referem-se a várias passagens, né? Mas principalmente salmos apontam a destra de Deus, o braço direito de Deus, né? O que é esse braço direito de Deus? É justamente, refere-se ao Filho, né? Então ele está sentado à direita de Deus Pai. Veja, a gente sempre tem, quando demonstra confiança a uma determinada pessoa, a gente diz que essa pessoa está à nossa direita, né? Então, que ela é a mais digna de confiança, ela é a pessoa mais confiável à nossa volta, então ela está à nossa direita. Assim como, por exemplo, quando a gente tem alguma rixa com alguma pessoa, a gente diz que essa pessoa está à nossa esquerda, né? Porque é o contrário da direita. Então, portanto, essa posição de direita é meramente uma figura de linguagem, porque obviamente não podemos mensurar e colocar, enquadrar Deus a um objeto, principalmente membros do corpo, né? Então, portanto, esse sentado à direita significa uma posição de alta confiança, pois
A pessoa que está à direita de um rei, ela governa tal qual como o próprio rei. Então, Jesus Cristo é o rei tão poderoso quanto o Pai. Filho tão poderoso quanto o Pai. Pois os três são pessoas, embora distintas, mas têm a mesma natureza, a natureza divina, né? Como vimos em artigos anteriores. Portanto, a direita está no trono de Deus, né? E assim a gente pode qualificar essa subida de Nosso Senhor ao céu como razoável. Ora, razoável por quê? É justo, né? Ele sempre foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele desceu, se encarnou, se fez carne, desceu aos infernos e teria que voltar para a divindade, teria que voltar para a Santíssima Trindade. Então é natural, razoável que ele volte. O céu lhe é devido por mérito da vitória que Cristo teve contra Satanás na descida dos infernos e nos livrou da sua escravidão. Portanto, como se diz, ele merece estar lá no trono, merece ser o rei. E por isso que ele está lá como o grande rei, né? E terceiro, pela sua humildade. Bom, nenhuma criatura, nada se compara à humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, que como Deus se colocou na posição de homem, que já é um rebaixamento para quem é um Deus, mas ainda como homem se fez como um servo e se colocou a ser tosquido como um cordeiro, a ser imolado, e ainda desceu ao mais baixo dos infernos. Portanto, a humildade de Cristo é um exemplo para todos nós. Só por isso já é um mérito de ele subir aos céus e estar sentado à direita de Deus Pai. Bom, que possamos reconhecer nosso Senhor como nosso verdadeiro Rei, que nos guia para a vida eterna. Eu desejo a todos um bom domingo. Pace in Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. 87,9. A sintonia do sucesso. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Um bom dia a você que nos acompanha. Eu sou o Padre Rafael e nesse momento vamos fazer o Evangelho do dia para este domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, meus queridos, nós acompanhamos esse lindo evangelho, que é um roteiro de vida para todos nós e, claro, inspirado na própria vida do nosso Senhor, que falava com as suas palavras e também com o seu exemplo. Na nossa vida, meus queridos, precisamos procurar ser coerentes, fazer com que a nossa vida seja condizente com aquilo que pregamos, que acreditamos. É claro, principalmente, que acreditemos no que Deus nos ensinou. Meus queridos, aqui nós temos hoje a regra de ouro. Só faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. E isso se refere tanto ao bem como ao mal. Meus queridos, portanto, jamais fazer o mal, porque ninguém gosta de receber o mal. E o bem, meus amados filhos, estarmos sempre abertos a ajudar, a auxiliar, a perdoar, a recomeçar, sempre, é claro, respeitando a lei de Deus. A misericórdia jamais despreza a justiça, e temos que sempre lembrar dessa realidade. Muitos às vezes se perdem, criando uma falsa misericórdia que tudo aceita. Não é isso que nosso Senhor ensina. Portanto, meus queridos, procuremos amar de verdade. Amar de verdade significa amar na verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E a partir do que Ele ensinou, do que Ele viveu, nós precisamos viver a nossa vida e nos relacionarmos com o nosso próximo. Hoje gostaria de mencionar também com vocês, meus amados, uma data muito especial. Ontem, no dia 22 de fevereiro, a comunidade da Matriz de Ibirama, Santo Berto, completou seus 120 anos de fundação. Nós vamos celebrar todas essas datas de uma forma especial na festa de Santo Berto em novembro, posto que esse ano também, como paróquia, vamos completar 75 anos de direção canônica. Então, um ano muito bonito, além de ser o ano jubilar de toda a Santa Igreja, o ano onde as portas da misericórdia estão abertas. Então, meus queridos, vamos rezar pela nossa paróquia, pelas nossas famílias, e vamos lembrar de sempre fazer o bem e procurar socorrer a todos que encontrarem conosco no nosso caminho. Que Deus te abençoe, meu grande abraço e um ótimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Existe um estilo de vida no qual a simplicidade traz alegria e a humildade leva à felicidade. Onde aprendemos que menos é mais e que é dando que se recebe. É o nosso refúgio diante do caos e a luz que nos guia em momentos de trevas. É um lugar onde o ferido recebe cura e o arrependido misericórdia. Aqui, nossos dias se libertam da ansiedade e nossas noites descansam com mais paz. Então, onde está esta esperança e quem conhece o caminho? Nossa esperança está em Jesus Cristo. Em sua igreja temos o caminho. Se você quer preencher este vazio ou busca o caminho de casa, nós convidamos você a experimentar a paz que somente vem de Deus. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. No programa Minutos do Evangelho, com a palavra A Igreja, um espaço para a comunidade. E hoje, muito especialmente, o quadro Com a Palavra A Igreja, ele vem até o programa Minutos do Evangelho, trazer um assunto aí de relevância para toda a comunidade católica da nossa cidade, que é os 120 anos de fundação da Igreja Católica, aqui em Ibirama, né? Comemorado no dia 22 de fevereiro, né? E a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, de algumas coisas aí com relação à fundação da comunidade católica aqui em Ibirama. A gente trouxe de um encarte do jornal Vale do Norte de 2005, né, onde se comemorou os 100 anos da nossa comunidade católica. Isso já faz então
20 anos, né? E a gente está comemorando agora 120 anos, mas o tema ali abordado, né? Ele é bem relevante para a gente trazer também essa lembrança dos 120 anos de fundação da comunidade católica aqui no nosso município de Ibirama. Em 22 de fevereiro do ano de 1905, era fundada a primeira comunidade católica de Ibirama. Como padroeiro, foi escolhido Santo Berto. De então, os católicos residentes nesta região do Vale do Itajaí passaram a ser atendidos por padres franciscanos da paróquia de Rodê. Logo após a fundação da comunidade Santo Berto, os líderes se mobilizaram com o intuito de conseguir um terreno para a construção do primeiro templo. E o senhor Anton Wiggenhausen doou a Mitra o terreno situado à Rua Getúlio Vargas, onde se encontram ainda a antiga casa paroquial, a Gruta Nossa Senhora das Graças e o salão paroquial. Embora pequena, a igreja construída era de alvenaria, mas não tinha torre naquele primeiro momento. Lembrar também que até a fundação da comunidade católica aqui, os católicos aqui residentes, né, que já existiam, né, e não eram poucos, eram muitos, acabavam sendo atendidos pelo pastor protestante, né, da igreja luterana aqui da cidade, né? Isso até 1905, então, quando foi fundada a igreja católica, né? Muito interessante também isso, né? Posteriormente foi construída uma torre de madeira, né, naquela igreja, então, fundada em 1905 ali, através do terreno doado pelo seu Wiggenhausen, né? E não tinha torre, então foi depois edificada, né? Não mais atendendo às necessidades, no início da década de 30, a primeira igreja foi demolida. Deveria ser erguida em seu lugar uma construção maior. A festa da comunheira da nova igreja ocorreu em 1934, tendo a construção ficado pronta somente na segunda metade da década de 30, né? Muito interessante também, né? Foi construída a primeira em 1905 e já em 1930 já passou-se a construção de uma nova, pois aquela ali já havia ficado pequena, né? Interessante também essa colocação, né? E de acordo com o livro do Centenário de Blumenau, a partir de 1915, quando já havia sido criada a paróquia de Ascurra, os fiéis católicos da comunidade Santo Berto passaram a ser atendidos por padres salesianos. Em 1930, com a criação da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Presidente Getúlio, os católicos de Ibirama passaram a contar com um atendimento eclesiástico por parte dos padres, né? Padres daquela paróquia, né? Para a paróquia de Presidente Getúlio, né? Que é anterior à paróquia de Ibirama, né? Com a conclusão dessa nova igreja, em 1935, né? Os católicos de Ibirama foram levados pelos pais a Presidente Getúlio para receberem durante 3 meses catequese e depois a primeira comunhão na igreja matriz daquela paróquia. Durante sua permanência naquela comunidade, os meninos ficaram hospedados na casa paroquial de Presidente Getúlio. Um dos 3 meninos era o senhor Oswald Ksinski. Depois de concluído o segundo templo, foram construídas também novas e mais amplas instalações de madeira para a realização das festas, né? Isso aí. Em meados de 1940, com o município de Ibirama já bastante desenvolvido e a comunidade bastante crescida, ainda a Capela Santo Berto passou a contar com um padre aqui residente, Padre Aloysio Kampmann. Chegou a Ibirama no dia 25 de janeiro de 1944 e ficou até 14 de fevereiro de 1950, quando foi substituído pelo Padre José Brander. Durante a permanência do Padre Aloysio, à frente da Capela Santo Berto, foi construída a Gruta Nossa Senhora das Graças, inaugurada em 1948, né? E assim, né, a gente rapidamente falou um pouquinho aí, né, desses 120 anos, né, da nossa comunidade católica, que foi fundada em 1905, né? Lembrando que a nossa paróquia mesmo, ela se tornou paróquia bem depois, né? Mas é um tema para nós abordarmos em outro momento. Ficamos com o quadro Com a Palavra à Igreja hoje. Por isso mesmo, apenas lembrando aí 120 anos de fundação da nossa comunidade católica de Ibirama.
Agora, a agenda da paróquia. Mais um programa que chega ao seu final, né? Concluímos mais este programa neste domingo. Vamos ao último bloco de hoje, falar da agenda da nossa paróquia, os compromissos que a paróquia tem marcado para esta semana, né? Do dia 24, né? No caso, amanhã, segunda-feira, até no dia 2 de março, né? O próximo domingo, já entrando no mês de março, então, né? Fevereiro já também está dando tchauzinho, né? Então vamos começar a falar de terça-feira, dia 25 de fevereiro, 7 da noite, acontece o terço dos homens na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista, Progresso, né? Lembrando então, terça-feira, 19 horas, o terço dos homens, né? Mais um movimento muito importante aqui dentro da nossa paróquia, né? O terço dos homens. Na quarta-feira, 26 de fevereiro, 7h30 da noite, acontece a missa na Igreja Matriz Santo Berto, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tradição também já de alguns anos aqui na paróquia essa celebração, né? Da quarta-feira. Na quinta-feira, 27 de fevereiro, 7h30 da noite, temos missa na Igreja São Pedro de São Paulo de Dalberge. Antes da missa, pelas 19 horas, acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Então, quinta-feira. O Padre Rafael tem acostumado já ir mais cedo, né? Em Dalberge, ele fica normalmente já durante o dia lá na comunidade, né? Uma comunidade maior aqui da paróquia, em Dalberge, então, Igreja São Pedro de São Paulo, quinta-feira. Dia 1º de março, é sábado, 5 da tarde. Temos missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista, Progresso. Também sábado, 1º de março, 7 da noite. Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Ponto Chique. Vamos para o domingo, dia 2 de março, 8 horas da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz, né? 10 horas da manhã, também no domingo, 2 de março, missa na Igreja São Rafael, do Rafael Baixo, né? Domingo, então, 10 da manhã. E encerra-se o domingo, às 7 da noite, também com uma missa já tradicional aqui na paróquia, na Igreja Matriz, a missa das 19 horas, que termina, então, o domingo. São esses os compromissos aí da nossa paróquia para esta semana. Vamos falar novamente sobre o dízimo, né? Há algum tempo a gente tem trazido, né, algumas reflexões sobre o dízimo, né, que é muito importante, né, para toda a fé católica, a oferta do dízimo, né? E muita gente não oferta o dízimo porque tem dúvidas, né, com relação a isso. Então a gente tenta esclarecer um pouquinho aqui no programa, né? Eu vou trazer dúvidas dos fiéis sobre o dízimo. Isso foi divulgado no jornal da Diocese, né? Está também no site da Diocese de Rio do Sul, e o texto ele foi retirado do livro do Padre Cristóvão Jubel, Formação para Agentes da Pastoral do Dízimo. Foi lançado em Brasília, edições CNBB, ano 2023. Vamos lá. Então, são 3 perguntas que eu coloco hoje, 3 perguntas com as 3 respostas, né? Muito bem, está correto partilhar o dízimo segundo o que diz o coração? Bom, o dízimo é uma decisão pessoal, livre, generosa, estável e periódica, mensal. Daí que só é possível chegar a essa resolução usando a razão a partir da fé. É uma decisão, não uma intuição. É um gesto de fé, não uma escolha emocional. Outra pergunta. O missionário pode receber o dízimo na casa do dizimista? Muita gente às vezes quer que o responsável da comunidade do dízimo vá na casa buscar, né? Vamos ver o que diz o Padre Cristóvão. Somente quando o dizimista não puder ir até a comunidade para participar dela, enfermos, idosos e seus cuidadores. Nesse caso, a comunidade tem a obrigação de prestar esse serviço, entre outros, né, para quem participou dela enquanto pôde. Claro, então, se você tem uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, né, uma pessoa acamada, por exemplo, com certeza se deve ir lá, e se essa pessoa quer ofertar o dízimo, né, alguém da comunidade tem que ir lá resgatar essa oferta, mas também oferecer outros serviços como a Eucaristia, né,
Aí cabe aos ministros da comunidade fazer esse trabalho, ou o próprio padre, né, quando possível. Qual a ocasião mais propícia para contribuir com o dízimo? Na celebração determinada por cada comunidade, cada paróquia, né, em cujas missas haja um momento próprio para ser feita a contribuição, quase sempre durante o ofertório. Muitas comunidades fazem isso, né, na hora do ofertório, né, os dizimistas levam sua oferta normalmente num envelope, né, ou também antes da celebração, momentos antes, né, alguém esteja na comunidade ali na igreja, antes da celebração da missa ou da palavra, para receber a oferta do dízimo das pessoas da comunidade, né, ou na secretaria paroquial durante a semana, não tem problema, né, ou então de outra forma ali que a comunidade achar por bem de fazer a arrecadação da oferta dos dizimistas. Melhor se for numa celebração. Então bem, o programa Minutos do Evangelho termina, né, neste domingo, 7º do tempo comum, 23 de fevereiro. A gente já está de volta amanhã às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, ao meio-dia aqui na Rádio Comunitária, com reprise às 7 da noite. Não se esqueça então, segunda a sexta-feira, em todos os programas das nossas rádios, né, o Padre Rafael está realizando, né, o Evangelho, né, todo dia, de segunda a sexta-feira, nas duas rádios, e no domingo também o Padre Rafael está conosco aqui, trazendo o Evangelho. Né, fiquemos todos com Deus, né, um bom final de domingo para todos, né, hoje à noite ainda, 7 da noite, Santa Missa na Igreja Matriz. Um abraço a todos, uma semana abençoada. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção, pela intercessão de Santo Huberto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 87,9. A Sintonia do Sucesso. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.